Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo. Afinal, sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? Hoje nós iremos conversar um pouco sobre as convicções de Paulo para os Filipenses. Afinal, através das cartas que Paulo escreveu, a gente consegue entender não só um pouco do cenário que aquela igreja estava passando, como a gente conversou ontem, mas também conseguimos ver algumas convicções de Paulo transcritas nas epístolas. Portanto, na epístola aos Filipenses, nós conseguimos ver que Paulo amava muito essa igreja e se preocupava com ela, pois ela se preocupava com ele também. No primeiro capítulo do livro, nós vemos Paulo escrever que agradece e se alegra em se lembrar dos filipenses em suas orações. Ele garante a eles que tudo o que tem acontecido em sua vida, ou seja, a perseguição, as lutas, a prisão dele, tem contribuído para o avanço do reino de Deus. Ele também recorda que desde o começo do seu ministério, essa igreja o ajudou. Então, Paulo era grato e amava muito essa igreja por ser uma igreja que o apoiou desde o começo. Também vemos que Paulo entendia que a sua perseguição, o sofrimento que ele estava vivendo, estava glorificando a Deus e servindo de testemunho para que outros irmãos pudessem ser encorajados a pregar o reino, e até mesmo a guarda romana estava sendo impactada. O apóstolo registra que muita gente que ouvia sobre a sua luta era mais encorajada a pregar o evangelho. Alguns faziam com má intenção, a fim de desprezar o apóstolo, ou até mesmo por inveja, mas isso não desanimava Paulo, que declara que, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, como vemos no versículo 18 do primeiro capítulo. Também vemos ali que Paulo estava num momento de sua fé que ele via o partir e estar com Cristo melhor do que permanecer aqui. E isso não era depressão, era convicção de que estar mais perto de Deus é incomparável. Mas ele reconhece que estar aqui para auxiliar o crescimento da igreja é importante e necessário. O apóstolo entendia ser a vontade de Deus ele permanecer em vida, mesmo com sofrimentos e perseguições, para a edificação da igreja. Mas ele diz aquela emblemática frase: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Bom, também Paulo tinha saudades dos filipenses. Ele ansiava vê-los, porém ele não podia, muito provavelmente por estar preso, e por isso ele queria mandar o quanto antes Timóteo para eles, e que estava mandando junto com a carta Epafrodito. Todavia ele tinha expectativa de visitá-los, como a gente vê no versículo 24 do capítulo 2. Também vemos ali que Paulo passava por algumas tristezas. Apesar de ele falar muito sobre alegria na carta, e pessoalmente sinto na carta um tom de alegria do apóstolo pelos filipenses, é como se ele estivesse escrevendo uma carta de admiração ou de incentivo e de amor àquela igreja, mas ele tinha suas razões para lamentar também. Notamos isso quando lemos que Paulo diz que Epafrodito adoeceu e Deus poupou sua vida não apenas por amor de Epafrodito, mas também por amor a Paulo, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza, como lemos no versículo 27 do capítulo 2. Portanto, podemos perceber aqui que provavelmente estar longe dos irmãos era muito difícil para o apóstolo, e perder alguém que estava perto seria pesado demais. Outra coisa que percebemos na vida de Paulo registrado ali na carta aos Filipenses era que Paulo rejeitava qualquer vanglória na carne. No capítulo 3,
nós vemos Paulo descendo a lenha naqueles que queriam se exibir por qualquer obra da carne ou por qualquer tradição judaica. Ali ele basicamente diz: alguém acha que pode se achar em si mesmo? Se alguém pensa que pode se achar, com certeza eu poderia muito mais. Eu sou judeu raiz, fariseu de lei, homem irrepreensível. Mas, diante de Cristo, eu joguei tudo isso fora como lixo, porque é lixo. Parem de se achar pensando que são alguma coisa. O que vale a pena é conhecer a Cristo e a justiça que vem dele, não de nós mesmos. Bom, basicamente é isso que Paulo diz quando rejeita as pessoas que queriam defender a circuncisão ou obras da carne ou algum tipo de justiça própria. Paulo chega e fala: se alguém poderia se vangloriar e se agarrar a essas coisas, sou eu. Mas eu joguei fora, porque Cristo e sua justiça são incomparáveis. Não tem como competir. Então, Paulo basicamente chega para lá para esse pessoal que estava querendo defender a circuncisão. Outra coisa ali que a gente percebe é que Paulo seguia em frente, rumo ao alvo. Paulo não olhava para trás. Ele deixava para trás o que passou e seguia em frente, buscando a Cristo mais e mais, buscando o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, como vemos no versículo 14 do capítulo 3. Bom, Paulo também se apresenta como exemplo a ser seguido. Mais de uma vez, ele recomenda que os filipenses o imitem, no capítulo 3, versículo 17, e no capítulo 4, no versículo 9. Outra coisa que percebemos na vida de Paulo, quando escreveu aos Filipenses, é que ele aprendeu a passar por qualquer situação. E isso é uma coisa que eu acredito que todos nós devemos buscar, devemos almejar, devemos desejar com toda a nossa força, com todo o nosso coração. O tudo posso naquele que me fortalece significa que Paulo sabia ser honrado ou desprezado, estar farto ou com faltas, ser lembrado ou esquecido. Em todas as situações, ele já tinha experiência e sabia como lidar com cada uma delas. Isso é o que nós lemos no capítulo 4, a partir do versículo 10. Portanto, é algo que nós devemos almejar também, saber passar por qualquer circunstância, seja boa, seja má. E por fim, não podemos deixar passar a casa de César. Paulo começa a carta falando que a sua perseguição estava sendo motivo de comentários até entre a guarda pretoriana. E termina falando que havia santos, ou seja, eleitos, ou seja, crentes em Cristo Jesus, na casa de César, como a gente percebe ali no versículo 22 do capítulo 4. Glória a Deus, pois todos os povos, até mesmo entre os perseguidores, estavam sendo alcançados. Bom, isso não é tudo, é só uma introdução para podermos navegar agora através da epístola de Paulo aos Filipenses. Nós vamos aprender muito sobre esse livro e eu espero de coração que a alegria do Senhor, que inundou Paulo, que inundou os Filipenses, que inundou a igreja primitiva, possa inundar nossos corações. A alegria da salvação de Deus, a alegria da presença de Deus, e que possamos aprender mais através desse livro do Novo Testamento. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.